sou Renata Vazan, atuo na área da educação, sou pedagoga, psicopedagoga e pós-graduada em supervisão escolar. Por falar em educação de hoje, vamos falar na teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget. Piaget começou seus estudos observando as respostas erradas que as crianças davam nos testes de inteligência e percebeu que há muito a se aprender a partir das respostas erradas, muito diferente do que se acreditava no momento em que os testes de inteligência observavam apenas as respostas corretas. Piaget concluiu também que a inteligência da criança, o pensamento da criança é pautado por estruturas lógicas de pensamento, né, lógicas e coerentes. E essas estruturas, essa coerência da criança é muito diferente da lógica do adulto, por isso é preciso estudá-las e conhecê-las. Piaget dizia também que o ser humano ele precisa aprender para se adaptar ao ambiente no qual ele vive, ou seja, a aprendizagem é uma questão de sobrevivência. Para ele, há 4 fatores que são responsáveis pelo desenvolvimento da inteligência. Fatores biológico, a influência do meio, a linguagem e educação e um processo de equilibração, que se dá através da assimilação e a acomodação. Fator biológico é a maturação do sistema nervoso, isso acontece organicamente. O meio são as experiências e a interação com o ambiente, por isso ele defendia muito a importância do meio, na socialização. A linguagem e educação, através então das interações sociais. E a equilibração, que é o processo de assimilação e acomodação que vamos explicar logo mais no decorrer desse vídeo. Para ele também há 3 tipos de conhecimento. Conhecimento físico, que é o contato sem fazer relação. Contato com o objeto, contato com a pessoa, contato com o meio. O social, que são as convenções sociais, que são construídas através da cultura que o homem vem passando de geração a geração. E a lógica matemática, que é aquisições mentais e é uma construção interna. Acontece então dentro do pensamento. Como se dá então esse processo de equilibração? Para Piaget, quando a criança e quando o ser humano se vê de encontro com uma situação nova, uma situação problema, ele começa a pensar a forma de resolver esse problema, então ele precisa aprender uma outra situação, adquirir um outro conhecimento. Isso faz com que então o conhecimento que já está acomodado, esse equilíbrio, essas estruturas equilibradas, elas se desestabilizem. Então acontece um desequilíbrio. Esse desequilíbrio ele é necessário para ver a assimilação do novo conteúdo, do que precisa ser aprendido. Após a assimilação, após esse processo de desequilibração, onde há um conhecimento anterior que começa a interagir com um novo conhecimento, existe a acomodação. Então, todo conhecimento aprendido, ele é acomodado até novas situações no qual esse desequilíbrio precisa acontecer novamente. Para Piaget, então, nós estamos sempre em processo de assimilação e acomodação, isso ao longo de toda a nossa vida, né? Então, ao ocorrer a acomodação, a criança retorna a um novo e superior estado de equilíbrio, e assim sucessivamente. Para Piaget, existem 4 estágios de desenvolvimento cognitivo, né? E existe uma idade aproximada, que pode variar de acordo com cada criança, né, para esses estágios. Então, o primeiro é o sensório motor, que vai de 0 a 2 anos aproximadamente. Quais são as principais características, as características básicas desse estágio sensório motor, né? São os reflexos básicos que se modificam com a maturação do sistema nervoso.
Então, toda a resposta da criança, ela é dada através de reflexos. A interação com o meio, né? Então, o estágio já diz sensório, que vem de percepção sensorial, e motor, a ação. Então, a conduta é prática, porque a criança sente e ela age, né? Por isso que nós dizemos que a conduta, ela tem conduta prática. Após o estágio de sensório motor, o segundo estágio, que varia de 2 a 7 anos aproximadamente, é o pré-operatório. Então, a criança começa a desenvolver a capacidade simbólica. Ela já constrói imagens mentais. Então, não é só o sentir, ela consegue também pensar. Ações passam a ser interiorizadas, então é sentir, agir, mas ela também já interioriza as ações que ela tem. Novos esquemas mentais começam então a aparecer, então a criança já começa a pensar um pouco sobre as ações, né? E esse período, ele é muito caracterizado pelo egocentrismo, ou seja, a criança ela não consegue se colocar no lugar do outro, ela é muito egocêntrica, e isso faz parte desse período aí de 2 a 7 anos. O terceiro estágio é o operatório concreto, que vai de 7 a 12 anos aproximadamente. Esse estágio, ele é caracterizado por operações concretas. Então, a criança, olha, presa à conduta concreta, ou seja, ela precisa manipular objetos, ela precisa da presença do objeto concreto para aprender. Aqui, mais ou menos, acontece o abandono do egocentrismo. Então, a criança começa já a se colocar no lugar do outro. Procura transmitir seu pensamento e compreender o do outro, embora é um início desse processo. O pensamento reversível, ou seja, nessa fase a criança já sabe, consegue entender que se 2 mais 3 são 5, 5 menos 3 são 2, então ela tem reversibilidade de pensamento. Abandono do pensamento fantasioso, né? Quando lá no pré-operatório existem as imagens mentais e o jogo simbólico, então o uso de simbologias e das fantasias, aqui no operatório concreto a criança já é mais concreta, então o pensamento dela, ela começa a abandonar a fantasia. Após o operatório concreto, vem então o quarto estágio, que é do operatório formal. Então, lógico formal, a partir aí dos 13 anos. Então, já existe uma lógica no pensamento, né? Pensamento, raciocínio hipotético, dedutivo. Então, eles já começam a deduzir situações. Então, interage, tem o concreto, mas também consegue pensar, elaborar o pensamento e antecipar ações e fazer deduções. O pensamento também é abstrato. Então, aqui, enquanto que lá no operatório concreto era preciso a manipulação do objeto, aqui não mais, porque o pensamento já é mais elaborado e já tem abstrações, já tem imagens mentais. A linguagem é um instrumento de elaboração de hipóteses e pesquisas. E é no momento também onde, até a fase de adolescência aí, né, existe aí o uso da linguagem para argumentação. Então é uma fase no qual os adolescentes, muitas vezes nós falamos, nossa, os adolescentes questionam, eles argumentam. É porque nessa fase lógico-formal ele já consegue raciocinar, pensar, questionar e representar tudo isso através da própria linguagem. A linguagem é uma linguagem mais elaborada, porque existe a elaboração do pensamento. Para Piaget, então, o pensamento ele é do individual para o social. Acontece, então, internamente, né, em cada um. Por isso que a aprendizagem ela acontece e é um processo interno. O pensamento, então, ele vem anteriormente à linguagem. E ele defende que a linguagem é uma representação do pensamento.
Então eu transmito através da linguagem, através da comunicação, tudo o que eu penso. A linguagem, então, aqui, olha, a representação do pensamento. Se você gostou e quer saber mais sobre esse assunto, eu tenho todo esse material disponível em PowerPoint e também em PDF. Deixe seu e-mail, visite o nosso site Por Falar em Educação, visite nossa página no Facebook e até uma próxima. É importante também colocar novos assuntos que vocês queiram que eu aborde num próximo encontro. Muito obrigada pela atenção, até mais!